Você já acordou e pensou: será que hoje vai funcionar bem? Pois é, eu sei que esse pensamento pode aparecer, e não tem nada de errado em querer estar no seu melhor, todos os dias. Foi assim que comecei a ouvir cada vez mais sobre a Tadalafila diária, e decidi investigar de verdade se ela melhora mesmo a ereção, se é segura e se vale a pena usar no dia a dia. E olha, o que descobri vai te surpreender. Neste guia completo, eu vou te contar tudo, sem rodeios, sem tabu, do jeito que você quer saber. Vamos direto ao ponto. Será que a Tadalafila diária pode mesmo mudar o seu desempenho e a sua confiança na cama? Sabe aquele assunto que muita gente tem vontade de entender melhor, mas poucos têm coragem de conversar abertamente? Pois é, foi exatamente isso que me fez querer falar sobre a Tadalafila diária. Eu sempre gostei de entender o universo masculino, e acredite, quanto mais a gente conversa com os homens, mais percebe o quanto o tema desempenho mexe com a cabeça de vocês. Não é só sobre sexo, é sobre confiança, ego, segurança, é sobre se sentir bem consigo mesmo. E quando algo nessa área começa a falhar, mesmo que de leve, o impacto é enorme. Comecei a ouvir falar da Tadalafila quase como um segredo entre amigos, aquele papo que rola no grupo, meio tímido, meio curioso. Dizem que dá pra usar todo dia, melhora a ereção sem precisar tomar na hora, não é igual o Viagra, e claro, minha curiosidade feminina falou mais alto. Foi aí que pensei, por que ninguém explica isso de forma clara, leve e sem tabu? Porque no fundo, esse não é só um tema médico, é sobre autoestima, relacionamento e até prazer. Muitos homens têm dúvidas, mas poucos procuram informação verdadeira. Então decidi mergulhar de cabeça nesse assunto e criar um guia que realmente fale a sua língua. Nada de termos complicados, nada de julgamento, só verdades, explicadas de forma direta, como se estivéssemos conversando cara a cara. Porque, sinceramente, eu acredito que quando o homem entende o próprio corpo e sabe o que está usando, ele não só melhora a ereção. Ele recupera o controle, o desejo e aquela confiança que faz toda a diferença na cama, e fora dela também. Quando comecei a pesquisar sobre a Tadalafila, percebi que muita gente fala do remédio, mas poucos realmente entendem o que ele faz. E sinceramente, é aí que mora o segredo. A Tadalafila é uma substância que ajuda a melhorar o fluxo de sangue para o pênis, facilitando a ereção de forma natural. Ela não cria o desejo, o que ela faz é deixar o corpo pronto para responder melhor quando o desejo aparece. É como se ela desse um empurrãozinho na parte física, para que o resto aconteça de forma espontânea. Ao contrário do que muitos pensam, não é uma pílula mágica que faz tudo sozinha. O que a Tadalafila realmente faz é atuar no relaxamento dos vasos sanguíneos, permitindo que o sangue circule com mais facilidade. Isso significa que quando o homem se excita, o corpo responde com muito mais firmeza e controle. E tem um detalhe que me chamou a atenção: o efeito da Tadalafila é mais suave e duradouro do que outros medicamentos, como o famoso Viagra. Enquanto o Viagra costuma agir rápido e sair do corpo em poucas horas, a Tadalafila pode permanecer ativa por até 36 horas. É por isso que ela ganhou o apelido de pílula do fim de semana. Mas quando usada em doses menores, todos os dias, ela passa a funcionar como um tratamento contínuo, e não apenas uma solução pontual. E foi aí que eu percebi que havia algo diferente nessa história, não se tratava só de melhorar o desempenho de vez em quando, mas de recuperar a vitalidade e a confiança de forma constante. Essa foi uma das coisas que mais me intrigou. Afinal, qual a diferença entre tomar a Tadalafila todo dia ou só quando precisa? Quando o homem usa a Tadalafila sob demanda, ele toma o comprimido algumas horas antes da relação. O corpo absorve a substância, o fluxo sanguíneo melhora e pronto, o resultado aparece quando o momento acontece. É algo mais pontual, como um reforço rápido. Mas o uso diário é completamente diferente. A ideia não é agir só na hora do sexo, mas manter o corpo preparado o tempo todo, sem altos e baixos. Quando a Tadalafila é usada todos os dias, em uma dose baixa, geralmente 5 mg, ela cria um equilíbrio constante no organismo. Isso significa que o homem não precisa mais planejar o momento ou depender de tomar algo antes. O corpo já está pronto naturalmente. E aqui vai um detalhe que para mim, faz toda a diferença. O uso diário tira aquela pressão psicológica de será que vai funcionar? O homem começa a se sentir mais confiante, mais relaxado, e o resultado acaba sendo até melhor do que o esperado. É como se o corpo entrasse num novo ritmo, mais natural, mais estável, mais livre.
E convenhamos, não tem nada mais atraente do que um homem que confia em si mesmo, sem precisar de um aviso prévio, para mostrar seu melhor desempenho. Quando comecei a entender melhor como a tadalafila diária realmente funciona, tudo fez mais sentido. Ela não é sobre forçar o corpo, é sobre fazer ele funcionar da maneira certa, no ritmo natural dele. A tadalafila atua relaxando os vasos sanguíneos e melhorando a circulação, especialmente nas regiões onde o sangue precisa fluir com força. O pênis é uma delas. Quando o sangue chega ali com mais facilidade, o resultado é uma ereção mais firme, mais duradoura e mais controlada. Mas o que achei mais interessante é que ao usar todos os dias, o efeito deixa de ser apenas momentâneo. O corpo começa a se acostumar com esse fluxo melhorado, e isso traz uma diferença real no desempenho. O homem passa a ter uma resposta muito mais natural ao estímulo, sem precisar de preparo, sem aquela ansiedade de esperar o efeito chegar. E é justamente aí que o uso diário mostra seu poder. Ele mantém o sistema sempre pronto, como se o corpo estivesse constantemente em modo ativo, preparado para responder ao desejo. A ereção não acontece do nada, claro, o desejo continua sendo o gatilho, mas quando o corpo está equilibrado, tudo flui melhor. É uma sensação de liberdade, sabe? Aquela diferença entre precisar de ajuda e estar no controle. E quando o homem percebe isso no próprio corpo, a confiança volta e com ela, o prazer também. Quanto mais eu mergulhava nesse tema, mais percebia que a tadalafila diária vai muito além de apenas melhorar a ereção. Sim, esse é o foco principal, mas os benefícios acabam ultrapassando o físico e chegam direto na mente e nas emoções. O primeiro deles é a autoconfiança. Quando o homem volta a sentir segurança no próprio corpo, algo muda dentro dele. Ele relaxa, se sente capaz, e isso reflete em tudo, no olhar, no toque, na forma de se relacionar. O medo de falhar some, e o prazer deixa de ser uma preocupação para voltar a ser o que realmente deve ser, um momento de conexão e entrega. Outro benefício que me chamou a atenção é o impacto no relacionamento. Muitos casais acabam se afastando por causa da insegurança masculina, e quando o desempenho volta ao normal, a intimidade se reconstrói. A tadalafila não conserta um relacionamento sozinha, claro, mas ela abre espaço para reconexão, e isso é poderoso. E não para por aí. Há homens que relatam melhor até no bem-estar diário, mais disposição, humor melhor, e até mais energia para outras atividades. Afinal, quando o corpo está funcionando bem e o ego está em alta, tudo parece fluir melhor. Para mim, o maior benefício da tadalafila diária é esse: devolver o controle e a confiança. Porque no fim das contas, a ereção é só uma parte do que está em jogo. O verdadeiro ganho está em se sentir de novo no comando da própria masculinidade, e isso, convenhamos, muda tudo. Uma das coisas que eu aprendi ao estudar sobre a tadalafila é que, apesar de ser um medicamento muito seguro, não é para todo mundo. E é aqui que entra o bom senso, porque cuidar da saúde sempre vem antes de qualquer desejo. A tadalafila é indicada principalmente para homens que têm dificuldade em manter ou alcançar uma ereção firme. Pode ser por causa de estresse, ansiedade, má circulação, diabetes, pressão alta, ou até pelo envelhecimento natural. Mas também tem muitos homens que não chegam a ter disfunção erétil, só querem melhorar o desempenho e manter a performance em dia. E sim, o uso diário também pode ajudar nesses casos, desde que com orientação médica. Agora, existem algumas exceções importantes. Homens que usam remédios à base de nitratos, aqueles para coração ou pressão, não devem usar tadalafila, porque a combinação pode baixar demais a pressão arterial. O mesmo vale para quem tem problemas cardíacos graves, sofreu infarto recente, ou tem doenças hepáticas ou renais sem acompanhamento médico. E claro, automedicação nunca é uma boa ideia, mesmo que o amigo diga, eu tomo todo dia e é tranquilo. Cada corpo reage de um jeito. E o que é seguro para um, pode ser perigoso para outro. O que eu mais gosto de ver é quando o homem entende que buscar orientação não é fraqueza, é maturidade. Porque cuidar da própria saúde, inclusive sexual, é coisa de quem se conhece, se respeita e quer estar bem em todos os sentidos. Essa é uma das partes que mais gera dúvida, e claro, curiosidade. Quanto tempo leva para fazer efeito? E será que precisa aumentar a dose? A tadalafila diária é normalmente usada em doses baixas, de 5 mg por dia, o que já é o suficiente para manter o corpo em equilíbrio e garantir o efeito contínuo.
Essa dose foi pensada justamente para uso prolongado, para não sobrecarregar o organismo e permitir que o homem possa usar com segurança, todos os dias. O interessante é que o efeito não é imediato como na versão sob demanda. É algo progressivo. Nos primeiros dias, o corpo vai se adaptando, e com o uso contínuo, os resultados começam a aparecer. A maioria dos homens percebe melhora significativa entre a primeira e a segunda semana, e depois o corpo se estabiliza. É como se o sistema entrasse num novo ritmo, o fluxo sanguíneo melhora, a resposta ao estímulo fica mais fácil, e o desempenho se torna natural. O melhor de tudo é que a espontaneidade volta, o homem não precisa mais esperar o remédio bater para se sentir confiante. E não precisa aumentar a dose por conta própria. Mas não significa melhor. A tadalafila diária funciona pela constância, não pela quantidade. É o equilíbrio que faz a diferença. Eu sempre digo que é quase como cuidar do corpo na academia, os resultados vêm com o uso contínuo, com disciplina e paciência. E quando o corpo começa a responder, a confiança cresce junto. É aí que tudo muda, o desempenho melhora, o prazer aumenta e o homem volta a sentir orgulho do próprio ritmo. Toda vez que eu falo sobre tadalafila, essa é uma das primeiras perguntas que surgem. Tem efeito colateral? E a resposta é, pode ter sim. Mas calma, nada assustador. Como qualquer medicamento, a tadalafila pode causar alguns efeitos leves no começo do uso, especialmente enquanto o corpo ainda está se adaptando. Os mais comuns são dor de cabeça, leve desconforto muscular, calor no rosto, congestão nasal, aquele nariz entupido chato, e às vezes, uma leve azia. Coisas que normalmente passam rápido e não interferem no dia a dia. O que eu percebo é que a maioria dos homens que usam diariamente quase não sente nada depois da primeira semana. O corpo se acostuma com a dose, e tudo segue de forma tranquila. Agora, é importante ter atenção se algo diferente acontecer, como dor forte no peito, tontura intensa, ou ereções muito longas e dolorosas, que duram mais de 4 horas. Esses são sinais de que algo não está certo, e nesse caso, o médico precisa ser procurado imediatamente. Mas o que eu gosto de reforçar é que esses casos são raros, especialmente quando o uso é orientado e a dose é respeitada. O segredo está em fazer tudo com acompanhamento e responsabilidade. No fim das contas, o corpo mostra quando está bem, e quando o homem se cuida, dorme bem, se alimenta direito e usa a tadalafila corretamente, o equilíbrio vem naturalmente. É o tipo de cuidado que dá resultado sem sofrimento, e que com o tempo, passa a ser parte da rotina sem pesar. Esse é um assunto que, sinceramente, eu precisava comentar, porque muita gente fala em dependência, e acaba confundindo as coisas. A tadalafila não causa dependência física, isso é um fato. O corpo não vicia nela. O que pode acontecer, em alguns casos, é uma dependência emocional, e essa vem da cabeça, não do remédio. Vou explicar. Quando o homem começa a usar e percebe que o desempenho melhora, a confiança volta e tudo flui com mais naturalidade. Ele associa aquele bem-estar ao uso da tadalafila, e é aí que entra a parte psicológica, o medo de parar e voltar a falhar. Mas o que eu sempre falo é que essa sensação é mais sobre o medo de perder o controle, do que sobre o medicamento em si. É normal sentir isso no começo, principalmente para quem passou muito tempo inseguro. Com o tempo e com orientação certa, muitos homens conseguem reduzir a dose ou até parar de usar, mantendo o desempenho naturalmente, porque o corpo aprende e o cérebro também. O que eu gosto de reforçar é, a tadalafila pode ser um apoio, não uma muleta. Ela ajuda o corpo a voltar ao equilíbrio, e o homem a reconquistar a própria confiança. Quando a mente e o corpo entram em sintonia, o remédio vira só um detalhe da jornada, não a base dela. E sabe o que é o mais bonito nisso tudo? Ver o homem redescobrindo a própria potência. Não é o comprimido que o torna confiante, é ele mesmo, com a ajuda certa, voltando a acreditar no que sempre teve. Se tem uma coisa que eu percebo, é que a autoconfiança masculina está muito ligada ao desempenho sexual. Pode parecer clichê, mas é verdade. Quando o homem sente que está em forma nessa área, tudo muda, o jeito de andar, de falar, de olhar. É como se o corpo inteiro ganhasse outra energia. E é justamente aí que a tadalafila entra como uma aliada. Ela não serve só para deixar a ereção mais firme, ela ajuda o homem a voltar a confiar no próprio corpo. E sinceramente, isso é transformador. Muitos homens carregam uma pressão enorme em relação ao sexo. A sociedade cobra desempenho, a mente cria expectativas, e quando algo não sai como o esperado, a confiança vai embora rapidinho.
E o pior, quanto mais o homem se preocupa, mais difícil fica relaxar, e o corpo sente isso. Com o uso diário da tadalafila, o medo começa a desaparecer. O homem percebe que o corpo responde bem, que ele pode confiar novamente em si mesmo. E quando essa confiança volta, o sexo deixa de ser uma prova de desempenho e volta a ser o que sempre deveria ser: prazer, conexão, presença. Eu já ouvi histórias de homens que disseram: nem foi só a ereção que melhorou, foi minha cabeça. E faz sentido, porque quando a insegurança sai da frente, o desejo volta a fluir. A tadalafila não muda quem o homem é, ela só ajuda a lembrar quem ele sempre foi. Essa é uma parte que eu adoro comentar, porque mostra a vida real, sabe? São os relatos de quem realmente usa e sente na pele, e na cama, a diferença. Os homens que usam a tadalafila diária costumam dizer que o principal ganho não é nem um funcionar melhor, mas o se sentir mais livre. Livre da pressão de precisar, dar conta, livre do medo de falhar, livre da ansiedade que muitas vezes atrapalhava mais do que ajudava. Alguns descrevem como se tivessem recuperado o controle do próprio corpo. Outros falam sobre como o sexo voltou a ser algo natural, divertido, sem aquela tensão. E o mais interessante, muitos relatam que a parceira também percebe a diferença, não só fisicamente, mas na atitude, no olhar, no clima. Tem quem diga que passou a se sentir mais jovem, mais disposto, até mais presente emocionalmente. E eu acho isso incrível, porque mostra que o impacto da tadalafila vai além do físico. Ela toca na autoestima, na segurança e até no modo de se relacionar. É como se ao usar todos os dias, o homem relembrasse o que é ter confiança no próprio corpo, aquela sensação boa de saber que está tudo em ordem, que ele pode relaxar e aproveitar o momento. E é aí que eu percebo o quanto esse tema é importante. Porque, no fundo, não se trata apenas de ereção. Se trata de prazer, de autoestima e de redescobrir o poder de estar bem consigo mesmo. Quanto mais eu aprendo sobre a tadalafila, mais percebo que ela funciona ainda melhor quando o corpo está bem cuidado. Não adianta esperar milagres se o resto da rotina está todo bagunçado, né? O remédio ajuda, e muito, mas o estilo de vida faz toda a diferença. O primeiro ponto é a alimentação. Quando o homem come bem, com menos gordura, menos álcool e mais alimentos naturais, o sangue flui melhor, e lembre-se, a ereção é basicamente uma questão de circulação. Então, quanto melhor o sangue corre, melhor tudo funciona. Outra coisa que muda tudo é o sono. Pode parecer detalhe, mas dormir mal bagunça os hormônios e derruba a testosterona, que é essencial pro desejo e pro desempenho. Então, dormir bem é mais importante do que muita gente imagina. E claro, atividade física. Nem precisa virar atleta, só manter o corpo ativo já ajuda muito. Caminhar, correr, pedalar, qualquer movimento que acelere o coração melhora a circulação e, por consequência, a potência sexual. Ah, e tem um ponto que eu sempre toco: reduzir o estresse. Ansiedade, cobrança, excesso de trabalho, tudo isso interfere direto no desejo e na ereção. A tadalafila ajuda o corpo, mas se a mente estiver em caos, o resultado não vem completo. Então, se você quer potencializar o efeito da tadalafila diária, cuide do pacote inteiro: corpo, mente e rotina. Porque quando o homem se cuida de verdade, o remédio vira só um detalhe de um conjunto que já está funcionando bem. Essa parte é essencial, porque mesmo com um medicamento tão eficiente, tem muita gente que acaba usando errado e depois diz que não funciona. E na maioria das vezes, o problema não é o remédio, é a forma de usar. O primeiro erro é o mais comum: automedicação. Tomar porque o amigo recomendou, ou porque viu alguém falando na internet, é um risco. Cada corpo reage de um jeito, e o que é ótimo para um pode ser perigoso para outro. Sempre mesmo, é importante ter orientação médica. Outro erro clássico é misturar com álcool em excesso. Um copo de vinho ou uma cerveja não tem problema, mas exagerar pode anular completamente o efeito do remédio, além de atrapalhar a circulação e reduzir a sensibilidade. Tem também quem pense que mais é melhor e resolve aumentar a dose por conta própria. E isso, além de perigoso, pode causar o efeito contrário: dor de cabeça, pressão baixa e até queda de desempenho. A tadalafila funciona pela constância, não pela quantidade. E claro, tem o erro psicológico: criar expectativa imediata. A versão diária é um tratamento, não um botão mágico. O corpo precisa de alguns dias para se adaptar, e os resultados vêm de forma natural. No fundo, tudo se resume a uma coisa: consistência e cuidado.
Quando o homem entende o próprio corpo e respeita o processo, a Tadalafila faz exatamente o que promete, com segurança, equilíbrio e resultados reais. E o melhor, quanto mais ele aprende a usar certo, menos ele precisa se preocupar, porque o corpo começa a responder sozinho, no ritmo certo, no momento certo. Se tem uma coisa que eu acho maravilhosa na Tadalafila diária é essa sensação de liberdade que ela traz. E não estou falando só do resultado físico, é sobre o alívio mental que vem junto. Muitos homens me contam que antes de começar a usar, viviam com uma preocupação constante. E se na hora não funcionar? Ou, será que hoje vai dar certo? E essa ansiedade, por incrível que pareça, é uma das maiores inimigas da ereção. Com o uso diário da Tadalafila, isso muda completamente. O corpo passa a estar sempre pronto naturalmente. Não precisa mais daquele momento de tomar e esperar bater. O homem simplesmente relaxa, vive o momento, e o desejo flui do jeito que tem que ser, leve, natural, sem relógio marcando o tempo. E sabe o que é mais bonito nisso? A espontaneidade volta. O beijo que começa sem intenção pode virar algo mais. O toque inesperado vira convite. O corpo reage quando quer, não quando precisa. É o sexo sem roteiro, sem pressão, sem medo. Para mim, esse é um dos maiores benefícios da Tadalafila diária, a liberdade de viver o prazer de forma autêntica. O homem volta a se sentir dono do próprio corpo, confiante, relaxado, e isso, para uma mulher, é extremamente atraente. Porque não existe nada mais sexy do que um homem que está ali, presente, sem medo de falhar, entregue ao momento. E quando o corpo e a mente estão alinhados assim, o prazer não só acontece, ele se multiplica. Depois de mergulhar fundo nesse assunto, conversar, ler relatos e entender como a Tadalafila diária realmente funciona, eu posso dizer com toda sinceridade, sim, vale a pena, desde que com responsabilidade e acompanhamento. A Tadalafila não é um milagre, mas é uma ferramenta poderosa. Ela ajuda o corpo a voltar ao equilíbrio, melhora a circulação, devolve o controle e principalmente reacende a confiança. E quando o homem volta a acreditar em si mesmo, tudo muda, não só no sexo, mas na forma de se ver e de se relacionar. Eu vejo a Tadalafila diária como um aliado de longo prazo, algo que ajuda a construir uma nova fase da vida sexual, mais leve, mais madura, mais segura. É sobre entender o próprio corpo, cuidar da saúde e aproveitar o prazer sem medo, sem ansiedade, sem aquela pressão de precisar provar algo. Mas também é importante lembrar, cada corpo tem seu ritmo, e o segredo está em encontrar o equilíbrio com orientação, paciência e autoconhecimento. No fim das contas, o que a Tadalafila faz vai muito além da ereção. Ela devolve algo que muitos homens perdem sem perceber, o poder de sentir prazer de forma plena, confiante e natural. E eu, como mulher, só posso dizer uma coisa: um homem que se cuida, que busca entender seu corpo e valoriza o prazer com presença e segurança, é simplesmente irresistível.